Sois minha proteção, vós me salvais. Meu Senhor, eu vos amo, vós sois a minha força, vós sois o meu abrigo, o meu libertador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reúne hoje no seu amor. Reconheçamo-nos necessitados do perdão, da misericórdia do nosso Deus, para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os vossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Rezemos pelas intenções que são trazidas a este santuário. Rezemos também pelas intenções particulares de cada um de nós. Deus Todo-Poderoso, de quem procede todo o dom perfeito, infundi em nossos corações o amor do vosso nome, e estreitando a nossa união convosco, dai vida ao que em nós é bom, e protegei com solicitude esta vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Quando fui ter convosco, irmãos, não me apresentei com sublimidade de linguagem ou de sabedoria, anunciar-vos o mistério de Deus. Pensei que entre vós não devia saber nada, senão Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Apresentei-me diante de vós, cheio de fraqueza e de temores, a temer de veras. A minha palavra, a minha pregação, não se basearam na linguagem convincente da sabedoria, mas na poderosa manifestação do Espírito Santo,
para que a vossa fé não se fundasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Palavra do Senhor. Quanto amo, Senhor, a vossa lei. Quanto amo, Senhor, a vossa lei. Quanto amo, Senhor, a vossa lei. Nela medito todo o dia. Vós me fizestes mais sábio que meus inimigos, porque tenho sempre comigo os vossos mandamentos. Quanto amo, Senhor, a vossa lei. Tornei-me mais sábio que todos os meus mestres, porque medito sempre as vossas ordens. Sou mais sensato que os anciãos, porque observo os vossos preceitos. Quanto amo, Senhor, a vossa lei. Desviei os meus pés de todo o mau caminho, a fim de guardar a vossa palavra. Não me tenho afastado dos vossos juízos, porque sois vós quem me ensina. Quanto amo, Senhor, a vossa lei. Alleluia, 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 O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou a anunciar a boa nova aos pobres. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, onde se tinha criado. Segundo o seu costume, entrou na sinagoga a um sábado e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías e, ao abrir o livro, encontrou a passagem em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos, a proclamar o ano da graça do Senhor. Depois enrolou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga. Começou então a dizer-lhes: Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Todos davam testemunho em seu favor e se admiravam das palavras cheias de graça que saíam da sua boca. E perguntavam: Não é ele o filho de José? Jesus disse-lhes: Por certo me citareis o ditado: Médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui na terra o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade vos digo, nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Em verdade vos digo, que havia em Israel muitas viúvas no tempo do profeta Elias, quando o céu se fechou durante 3 anos e 6 meses, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas a uma viúva de Sarepta, na região da Sidónia. Havia em Israel muitos leprosos no tempo do profeta Eliseu, contudo nenhum deles foi curado, mas apenas o sírio Naamã. Ao ouvirem estas palavras, todos ficaram furiosos na sinagoga. Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e levaram-no até ao cimo da colina, sobre a qual a cidade estava edificada, a fim de o precipitarem dali abaixo. Mas Jesus, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, embora diz o evangelista São Lucas que eles estavam admirados com as suas palavras, com seus ensinamentos, também souberam de tudo aquilo que Jesus havia realizado em Cafarnaum, mesmo assim ainda duvidavam e diziam: não é este o filho de José? De fato, como Jesus disse, o profeta nunca é bem aceito na sua pátria. Mas quanto é importante que nós também tenhamos esse sentido no coração, ou desejo no coração, de escutarmos sempre as pessoas que nos falam. Porque muitas vezes as pessoas que nos falam da parte de Deus. Ou seja, Deus muitas vezes usa de muitas pessoas para nos falar, para comunicar a sua vontade, ou talvez para transmitir um ensinamento importante para nós. Então, que nós nunca fechemos os nossos ouvidos, nem o nosso coração, para aqueles que nos querem transmitir algo, porque muitas vezes é da parte de Deus. Mas também somos enviados como discípulos e discípulas de Jesus para anunciar a boa nova do reino. Como ele disse na sinagoga, depois de ter lido a leitura do profeta Isaías, hoje se cumpriu esta passagem. Isto é, Jesus veio e foi verdadeiramente o cumpridor desta passagem da escritura do profeta Isaías. Nele tudo se cumpre. Nele toda a profecia se cumpre. Mas é preciso que também saibamos abrir os nossos corações para estar atentos e ouvir atentamente a sua voz, para não nos fecharmos como se fechou ali o povo de Deus. E para que também sejamos capazes de anunciar, de sermos nós anunciadores desta boa nova do reino de Deus. Para isto,
é preciso que nós estejamos sempre com os nossos olhos fixos em Jesus. Diz São Lucas que aqueles que ali estavam tinham os olhos fixos nele, né? Que nós tenhamos os nossos olhos sempre fixos em Jesus. Diante das nossas dificuldades, diante dos problemas, diante das adversidades da vida, que nós permaneçamos sempre com os nossos olhos fixos em Jesus. Isto é, que nós nos aproximemos sempre mais dele. Que todos os dias, nas nossas orações, peçamos ao Senhor que nos ajude a sentir a sua presença em nossas vidas, para que, acercado de Jesus, sempre mais próximo dele, nós possamos estar atento a escutar a sua voz, com os olhos sempre fixos nele, e sermos capazes também de sermos nós esses anunciadores do reino, anunciadores da verdade, da justiça e da paz. Que o Senhor nos ajude pela ação do Espírito Santo, que possamos sempre mais levar esta mensagem de alegria e de paz a tantos corações que necessitam de nós, principalmente as pessoas que mais sofrem, talvez as pessoas que passam por dificuldades na vida, ou talvez as pessoas que perderam a esperança. Nós somos enviados para sermos nós a imagem de Cristo na vida dessas pessoas. Por isso, Deus muitas vezes fala para essas pessoas através de nós. Portanto, nunca tenhamos medo e nem insegurança de falar da nossa fé às pessoas, porque Deus está sempre presente na vida daquele que anuncia a verdade do Santo Evangelho. Ouvimos Paulo na primeira leitura nos dizer isto, que ele vem não para transmitir com palavras sábias, a boa nova do reino, mas, embora não fosse de fato um homem de palavras bonitas, de palavras sábias, mas cheio da força do Espírito Santo, como ele diz, a força que vem do alto é que faz com que eu transmita esta boa notícia a vocês. Que nós também nunca tenhamos medo, nem insegurança e nem vergonha de anunciar a nossa fé em Jesus Cristo. Que possamos anunciá-la com a nossa voz e com a nossa vida, através das palavras que saem da nossa boca e através também das atitudes e comportamentos que nós devemos ter como cristãos. Que o Senhor nos ajude sempre a sermos esses anunciadores, que ao sair deste santuário, pedindo a intercessão constante da Mãe do Céu, da nossa Mãe querida, que também nos ensina e nos envia a Jesus Cristo, ao seu Filho Jesus, que nós saiamos daqui ainda mais fortalecidos na nossa fé e cheios da força do Espírito Santo, possamos comunicá-la àqueles que estão próximos de nós, e àqueles que o Senhor nos envia, para que no meio do caminho, entre a nossa vida, nós possamos ajudar. Seja aquele que está caído, seja aquele que está desamparado, seja aquele que precisa de uma palavra de amiga, uma palavra de conforto, uma palavra de força. Então, que nós peçamos ao Senhor que nos dê sempre mais esta graça para podermos sermos nós, esses mensageiros da sua paz e do seu amor no mundo de hoje. Hoje somos nós, a Igreja, que somos enviados. Que o Senhor nos envie. Assim como no Santo Evangelho, ele disse, o Pai me enviou para anunciar, como está na profecia do profeta Isaías, Também nós, pelo batismo, somos enviados. Então, que o Senhor nos envie. E possamos dizer como a nossa mãe, eis-nos aqui, Senhor, para fazer sempre a sua santa palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, foi numa celebração da palavra em Nazaré que Jesus proclamou pela primeira vez a sua missão, mas os seus conterrâneos não o receberam. Peçamos ao Pai que nos ajude a acolhê-lo na celebração e na vida.
dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pelos leitores que nas celebrações proclamam a palavra, pelos salmistas que cantam o salmo responsorial, pelos acólitos que servem a Cristo no altar, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que não se baseiam na sua pregação, na sabedoria, e pelos que antes de falar pedem ao Espírito que os inspire, e pelos fiéis cuja fé tem por fundamento o poder de Deus, oremos. Ouve-nos, Senhor. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo, para que os povos, pelo entendimento, pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que anunciam o mistério de Deus com palavras simples, pelos que nada mais sabem do que Jesus Cristo crucificado, pelos que se apresentam diante dos outros a tremer de veras, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas viúvas, pelos cegos, pelos leprosos, por aqueles que na palavra escutam Jesus que lhes fala, pelos que na homilia revigoram a sua esperança, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos membros da nossa Assembleia Celebrante, para que lhes preside na pessoa de Cristo, Filho de Deus, e pelas mulheres cristãs que tornam acolhedores este lugar, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Pai, enviai sobre nós o Espírito do vosso Filho e livrai-nos das mãos dos que nos querem fazer mal. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, a oferta que vos apresentamos e realizai em nós, com o poder da vossa graça, a redenção que celebramos nesses mistérios. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte, por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Ele é a vossa palavra por quem tudo criastes. Enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem como poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo,
estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Viva, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso,
na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Unidos a Cristo pelo Espírito Santo, ouçamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho do Reino. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos, derrubou os poderosos de seus tronos, exaltou os humildes. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho do Reino. Acolheu em Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e a sua descendência para sempre. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho do Reino.
amor de Deus me escolheu para estender o reinado de Cristo entre as nações e proclamar feliz boa nova aos teus pobres. Por isso eu exulto em Deus meu Salvador. O amor de Deus repousa em mim, o amor de Deus me consagrou, o amor de Deus me enviou a anunciar a paz e o bem. O amor de Deus me enviou a anunciar a paz e o bem. Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão da mesa celeste, fazei que esta fonte de caridade fortaleça os nossos corações e nos leve a servir-vos nos nossos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais em mãos. I will now bless the religious objects. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo esses símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Que todos tenham um abençoado dia, uma abençoada semana. Glorificai o Senhor com vossas vidas. Ide em paz e que o Senhor bondoso Deus vos acompanhe. Graças a Deus. Permaneçamos em silêncio neste lugar de oração.